E aí pessoal, bora fazer um resumo de mais esse episódio de Attack on Titan? Mas antes, me diz aí nos comentários o que você achou desse episódio. E quem é esse filho da History? Eren é o traidor agora? Vamos ver essas e outras coisas nesse resumo e sem mais enrolação o episódio já começa tenso, pois inicia de onde parou o episódio 9, com o Eren na frente do espelho mandando o Tatakai bem no estilo louco das ideias. Mas agora, com a continuação da cena, vemos que a comandante Range está observando a viagem de Eren e pergunta o que ele está fazendo, e como já tínhamos nos perguntado no vídeo anterior, que luta é essa que Eren quer lutar? Contra quem ele está planejando lutar além de Marley? E é justamente o que Range pergunta para ele, pois o garoto não deveria estar tão tenso, haja vista que ele está em seu território, longe do perigo. Range tenta mudar o ar da conversa falando sobre os cabelos de Eren, que estão mais legais por estarem bagunçados, mas Eren, bem irritado, pergunta o que ela está fazendo lá, e Range nota a significativa mudança no nosso protagonista, que antes gostava de escutá-la, pois ela passava horas falando. Após a abertura, acompanhamos um flashback da primeira vez que Paradis conversou com outra nação, que ainda por cima demonstrava querer se aliar ao povo das muralhas. Esse encontro, que foi promovido pelos soldados de Zeke, trouxe o povo do reino de Rizuru, os famosos orientais, que eram raros dentro das muralhas. Kiyomi Azumabito, representante de Rizuru, mostra para os representantes de Paradis um símbolo, que é o de sua família, que tinha grande aproximação com o rei Fritz, antes da Guerra dos Titãs, e ao serem derrotados, entre aspas, pois vimos que tudo foi um plano do rei Fritz para levar seu povo para as muralhas, alguns Azumabitos tiveram que ir junto e por esse motivo haviam poucos orientais em Paradis. E para que sua tradição fosse lembrada, resolveram passar a marca da família pelas gerações, até o dia em que reencontrasse os Azumabitos de Rizuru novamente, que foi o que aconteceu nessa reunião com o povo das muralhas. Kiyomi diz na reunião que só estava ali por conta das informações passadas por Zeke Yeager, que mostrou o equipamento tridimensional utilizado pelos soldados eldianos de Paradis, que só poderia ser utilizado por eles por conta do gelo explosivo, elemento que só é encontrado nas terras das muralhas e que serve de combustível para o DMT. Logo podemos perceber as verdadeiras intenções de Kiyomi com Paradis, haja vista que ao possuir um minério que só existe na ilha, o potencial de desenvolvimento econômico do local é gigantesco. O país que chegar primeiro para fazer esse desenvolvimento acontecer sem dúvida tomará vantagem dessa parceria. O comandante Pix e seus soldados estavam muito apreensivos sobre essa conversa, uma nação que está fora de Paradis, pois não sabiam o que esperar deste povo. Pix, como sempre, pede para que todos escutem primeiro o que eles têm para falar, e logo que Kiyomi termina, todos na sala entendem a intenção de Rizuru. History pergunta para Kiyomi quais os planos de Zeke para a parceria de Paradis com Rizuru, e esta, através de uma carta, responde que Zeke pensa em dar uma amostra do poder de Paradis para o mundo com o rugido da terra, que é o poder do titã fundador de controlar os colossais presos nas muralhas, que são o medo de Marley, ainda na atualidade, mas que não destruiriam o mundo com esse poder, só mostrariam um pouco dele para ganhar tempo com o medo das outras nações, e é nesse momento que Rizuru entraria com sua expertise tecnológica para fazer com que Paradis se desenvolva, econômica e belicamente a partir dos recursos naturais exclusivos da ilha, até o ponto que não fosse mais necessário usar o rugido da terra, e Paradis seria respeitada e temida como nação. O último plano de Zeke é que os titãs que estão em posse de Paradis sejam herdados por membros da família real, para que seus poderes sejam utilizados de forma otimizada, incluindo o titã fundador, o que já acontecia no passado pela vontade do rei Fritz, mas que dessa vez seria utilizado para conquistar o medo e o respeito das outras nações e não apenas para manter o povo de Paradis preso nas muralhas. Os ritos de passagem de titã da família real eram fardos muito pesados para os herdeiros, e é exatamente isso que Range pensa ao imaginar este ciclo sendo construído novamente. Mas History, como rainha de Paradis e vítima direta desse fardo, sem pensar duas vezes aceita as condições do plano de Zeke. Eren se levanta e vai de contra ao que é dito sobre o plano de Zeke, pois não quer que seu povo dependa do poder do rugido para sobreviver e nem quer que seu povo seja tratado como gado novamente para manter esse poder. Voltando ao presente, Range diz que concordava com Eren sobre discordar de Zeke, mas a forma com que ele agiu foi errada e colocou em risco a vida de todos. Ela não falou, mas mais uma vez lembrou que a morte de Sasha foi culpa dele e perguntou se não se preocupava com o que vai acontecer com History.
Eren, em um surto de raiva, diz para Renji que agora possui o poder do martelo de guerra e que só está preso no subsolo porque quer e que poderia sair dali facilmente. Ele pega Renji pelo pescoço e pergunta se existe outra forma de fazer aquilo. Se houver, ele quer que ela diga. Renji, mesmo com medo, releva a situação e trata Eren como um mal-criado apenas e vai embora. Na cena seguinte aparece Historia grávida e os soldados eldianos falando sobre este assunto. Um deles está indignado de Historia ter engravidado logo agora que Zeke chegou a Parades, pois ela poderia pegar o poder do Titã Bestial e não precisariam poupar mais a vida de Zeke. Mas o soldado imagina que haja um motivo para isso, pois Historia sabia que não poderia se transformar em Titã para comer Zeke agora, já que isso poderia fazer com que ela morra e seria uma tragédia para os planos de Parades, pois ela é a última herdeira da família real com tempo hábil de vida para herdar um Titã e depois ter um filho para repassar o poder. O outro soldado defende Historia, dizendo que ela é a rainha e tem o direito de fazer o que quiser, e pode inclusive escolher o parceiro que quiser, pois o primeiro soldado havia indagado do porquê do pai da criança da rainha seria alguém de classe baixa, e apesar de terem descrito alguns detalhes sobre a pessoa, não disseram de fato quem é o pai do filho de Historia. A cena muda para a tropa de exploração construindo trilhos para ligar de forma mais rápida as muralhas com a praia de Parades e facilitar a ida e vinda de outras nações, assim como possíveis negociações. Parades pediu ajuda de Rizuru para terminar os trilhos, mas a ajuda foi negada, fazendo Renji chegar à conclusão de que é mais cômodo para as outras nações apenas explorar os recursos de Parades e deixá-los afastados do convívio com outros países, fortalecendo assim a união entre eles, pois teriam um inimigo em comum. Logo, a única forma que Parades tem de buscar sua integração e independência é contar com o poder do rugido. Mas Renji diz que podem fazer uma infiltração em Marley e mostrarem para o mundo que querem apenas paz. Mas Eren diz que eles não têm tempo, pois ele só tem mais 5 anos de vida e precisará passar seus poderes para alguém, abrindo uma discussão sobre quem herdará os titãs de Eren. Um incrível diálogo entre Connie e Sasha para saber quem é o mais idiota, sendo encerrado por Eren em um dos agora raros momentos que Eren ainda é mostrado com sentimentos, deixando todos envergonhados. A cena volta para o presente, em um diálogo entre os amigos de Eren em que Jean fica surpreso com a atitude do comandante Pix de prender os aliados de Zeke e sem informar a tropa de exploração, mas concorda, pois a tropa era a que estava mais próxima dos soldados marlenianos, que foram ajudar Parades. Connie faz uma indagação para os amigos, perguntando se quem estava preso era mesmo Eren, pois este mudou totalmente e que poderia estar agora do lado de Zeke e traindo Parades. Connie continua dizendo que precisam estar preparados para matar Eren se for preciso, e Mikasa, como sempre, surta ao ouvir esse tipo de coisa e diz que Eren pensa mais neles do que todos, e todos ficam calados. Temos que lembrar que Connie e Jean ainda estão de luto por Sasha e certamente esta indignação de Connie, apesar de ter embasamento no comportamento recente de Eren, também leva em consideração a morte da amiga e um certo sentimento de vingança, pois como Connie mesmo fala para Mikasa, a reação de Eren ao saber da morte da amiga foi um sorriso. Para cessar a discussão, Armin decide chamar Mikasa para conversar com Eren, e se perceberem que realmente é a intenção do amigo ir para o lado de Zeke e trair Parades, eles deixam os militares usarem os soros de Titã para passarem os poderes de Eren para alguém mais confiável. E assim termina o episódio 10 da 4ª temporada de Shingeki no Kyojin. Deixe aí nos comentários o que você achou desse episódio. Você concorda com Connie e Jean de que Eren agora está contra os interesses de Parades? E Historia, por que engravidou agora prestes a obter o poder de Zeke? Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos resumos desse anime. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.